Inaugurado há mais de um século, o Teatro Amazonas está incorporado à paisagem da cidade de Manaus e ao imaginário da Amazônia. A ideia audaciosa de construí-lo em plena selva, no final do século XIX, só poderia surgir da cabeça de um visionário em busca de sua verdade pessoal. Maranhense, filho de escravos, Eduardo Gonçalves Ribeiro, com certeza não é o fantasma da ópera do Teatro Amazonas, mas sim o protagonista desta história. Foi o governador que trabalhou mais no Amazonas, porque naquele tempo não havia máquina, né? Era tudo assim. Visitar o túmulo do iniciador da cidade de Manaus. O governador do Ribeiro foi o mais brilhante governador do Amazonas, né? Eduardo Ribeiro. Eu falar pouco. Assim, né? Porque não sou muito bem a história dele. Meu avô, que era muçulmano, ele achava que era uma mesquita quando ele chegou lá. Quando ele viu aquela cúpula enorme, ele pensou que fosse uma mesquita, queria rezar, e as pessoas disseram para ele, não, é um teatro. Quer dizer, pensando que fosse uma mesquita, parecia que também que desse ideia de um templo religioso, e no fundo é um templo cultural. Foi a primeira vez que eu vi aquela modinha bonita. Você sabe de onde eu venho, de uma casinha que eu tenho, fica dentro de um pomar. É uma casa pequenina, lá no alto da colina, de onde chove ao longe o mar. O Teatro Amazonas, ele é o fruto de uma árvore muito linda, muito alta, esgalhada e que gosta muito de brincar com o vento, chamada seringueira. Eu não sei se ele é fruto da beleza da árvore ou se é o fruto da dor e do sofrimento de milhares e milhares de caboclos explorados pelos seringalistas. O Teatro Amazonas é filho da borracha. Trinta anos antes da inauguração do Teatro Amazonas, um ilustre viajante assim descreveu Manaus. Uma pequena reunião de casas, a maioria das quais parece prestes a cair em ruínas, e não se pode deixar de sorrir ao ver aqueles castelos oscilantes decorados com o nome de edifícios públicos: Tesouraria, Câmara Legislativa, Correios, Alfândega. Vivendo da pesca, da exportação de couros e peles, da castanha e da farinha de mandioca, a região se tornou grande exportadora de borracha na segunda metade do século XIX. Nessa época, vieram para os seringais centenas de milhares de trabalhadores fugidos da seca no nordeste do país.
Em decorrência da procura de borracha cada vez maior no mercado internacional, as receitas do estado do Amazonas multiplicaram-se, chegando a representar mais de 40% da renda nacional. A tonelada de borracha chegou a valer 20 quilos de ouro na Bolsa de Londres. Vem, Zequinha. Me ajuda, Cristina. Poxa, tem um álbum. Álbum do Amazonas. Que legal! Olha o teatro! Uma paisagem de Manaus. Mercado público. Legal! Olha só, Zequinha, lá na ponte. Rua Municipal e ponte metálica. Legal. Lá no tempo do bondinho. Símbolo da grandiosidade da região, o Teatro Amazonas aparecia em muitos cartões postais, invenção bem-sucedida da época que agitou o vai-vem das correspondências. Traziam sempre mensagens curtas e alegres, mas não revelavam a verdadeira história da mais moderna casa de óperas do Brasil. Ao tomar posse pela segunda vez como governador, Eduardo Ribeiro declarou: "Não é exagero dizer-vos que as fontes de renda deste estado são inesgotáveis." E decide transformar o povoado de Manaus em uma cidade moderna. Ele foi o grande construtor da cidade de Manaus. Quando ele assumiu o governo, Manaus era uma cidade de palha, taipa, cheia de garapés. Ele é o grande marco da administração pública no norte do Brasil. E tudo no nosso estado, que naquele tempo envolvia os estados atuais de Rondônia, de Roraima, Acre. Tudo isso era o Amazonas na época, né? E ele era um homem de uma visão muito profunda da coisa pública, né? Há quem o considere um visionário, porque ele teria endividado o Estado, aspectos políticos da questão. O teatro, ele foi construído com aquela arrogância que dá a riqueza, com aquela mania de grandeza e exibicionismo que o dinheiro abundante provoca. Acontece que o que eu chamei de arrogância
E essa mania de grandeza dada pelo dinheiro se esmaece, fica pequenina diante da grande audácia empreendedora do então governador de Manaus, um maranhense, um mulato, bonito mulato, para quem, aliás, eu vou tirar o chapéu. Não à sua memória, mas ao seu poder criador, Eduardo Ribeiro. Ele era um visionário, não resta dúvida. Eu tenho a impressão de que ele, já nessa altura, pelo amor que ele tinha ao majestático, ao pomposo, ao rico, ao riquíssimo, ao faraônico, eu acho que ele era um visionário. Misterioso e solitário, Eduardo Ribeiro realizou uma obra majestosa sem paralelos. Mas sua vida foi curta e pouco conhecida. Nasceu em 1862 em São Luís do Maranhão, onde, desde a adolescência, divulgava suas ideias republicanas e anticlericais no jornal O Pensador. Já morando no Rio de Janeiro, onde se formou engenheiro pela Escola Militar da Praia Vermelha, Eduardo Ribeiro se tornou ativo militante das ideias positivistas e republicanas. Como consequência, é exilado na distante Manaus. Com a proclamação da República, Eduardo Gonçalves Ribeiro se tornou governador do Amazonas aos 28 anos. Zequinha, me ajuda aqui. Olha só. É a mulher que fica lá em cima do teatro. Nem tragédia, nem comédia, a história do Teatro Amazonas reúne todos os elementos da dramaturgia. Em 1881, a Câmara da Província aprovou o projeto elaborado pelos arquitetos de Lisboa, mas sua construção só deslanchou no governo republicano de Eduardo Ribeiro. Sua primeira iniciativa foi rever todos os contratos, contrariando quem deles se beneficiava. Para ele, a construção do teatro fazia parte da transformação de Manaus numa cidade cosmopolita. O projeto do Teatro Amazonas estava, sem dúvida, inserido num projeto de cidade muito maior, em que nós sentíamos, através dos vários projetos complementares, quer dizer, há um projeto de arruamento, há um projeto de embelezamento, há projetos de paisagismo, há projetos de outros palácios. Então nós sentimos muito bem a implantação de um projeto, como era típico da época, um projeto com um conceito bastante positivista, que era o palácio do governo, a justiça de um lado, o lazer do outro. Então, o Teatro Amazonas, de nenhuma forma pode ser entendido descontextualizado. Concebido para ser o centro da cidade expandida para o norte, o teatro se destaca por sua localização numa plataforma em aterro contido por muros de pedra no alto de uma pequena colina. Atrás do teatro foi construído o Palácio da Justiça e no mesmo eixo ainda estava previsto o Palácio do Governo, formando um conjunto de construções monumentais para representar o poder na cidade.
Teatro Amazonas, ele impressiona por todos os lados, por várias razões. E ele foi construído para ser visto de todos os lugares da cidade e para ser visto também por quem chega a Manaus. Quer dizer, quem se aproxima da cidade de Manaus, quem se aproximava de barco, por exemplo, no vapor, no fim do século XIX, depois da inauguração, via aquela cúpula estranha, né? Mas era uma cúpula também que remetia às pessoas a ideia de que o Brasil também estava ali, em Manaus. Quer dizer, uma cúpula republicana, com seu verde e amarelo, como se fosse um grande papagaio, uma arara de asas abertas que pousasse naquele céu amazônico, que flutuasse naquele pedaço de Manaus. Ao planejar a Manaus moderna, Eduardo Ribeiro procurou incorporar o que vira na Exposição Universal de Paris, onde foi mostrada a Torre Eiffel para multidões interessadas nas últimas novidades tecnológicas. É que havia, no conceito de fixar esta cidade, um total comprometimento desses construtores de Manaus em relação a esse ambiente, em relação a essa selva, em relação a essas águas que a circundavam. Então, o que nós podemos ver? Quer dizer, desde a criação de canais, de pontes que atravessavam esse centro da cidade, que você pudesse estar o tempo inteiro refletindo sobre água, refletindo sobre paisagem, você tem isso refletido até os elementos decorativos, por exemplo. Você tem o pano de boca, você tem referências a águas, nomes de rios, a toponímia toda dessa natureza refletidos pelos artistas dentro dos elementos decorativos no teatro, elementos cênicos, inclusive, que tivessem absoluta relação com água, com rios, deuses de águas e outras coisas, até a ponto de retratar esses rios junto dos deuses, quer dizer, fazer como se fosse um batismo mitológico dessa cidade. Construído para ser uma verdadeira opera house, a plateia assume a forma de uma lira. Dotado de todos os recursos técnicos para grandes espetáculos, o teatro segue a linha italiana, com a caixa de palco de dimensões semelhantes às da plateia. Os teatros que estão feitos na Amazônia, eles têm imposições, que são as imposições do tipo de palco, etc. Mas isso não interfere no fato que eles são criações únicas. Porque, primeiro, eles têm uma modernização que os teatros europeus não têm, pela época que são construídos. E depois, eles têm uma opção clara pela modernização. Pelo fundamento ideológico deles, eles optam pela modernidade. E a modernidade, nesse período, é uma adaptação ao gosto da época, uma adaptação ao gosto europeu, pela acumulação, pelo luxo, pela ostentação, que reflete-se no tipo de material, na decoração do teatro. Para executar seus projetos, Eduardo Ribeiro precisava de mão de obra especializada. Visionário, seu primeiro passo
foi dar concessões a empresas de navegação que ligassem Manaus ao mundo. Além de atrair milhares de operários, ofereceu passagem e ajuda de custo para técnicos, artesãos e artistas, não só do Brasil, como de outros continentes. A partir desse ponto vieram aventureiros, vieram técnicos, certamente, e passamos a ter uma mão de obra especializada. E essa mão de obra, a grande parte dela estava bastante atualizada, assim como parte da população também, que não era nativa, vinha do exterior e de outras regiões do Brasil. Então, era um clima cosmopolita. Manaus passava por uma situação como qualquer outra cidade, que naquele momento tinha dinheiro e podia financiar suas obras. Para cuidar da decoração interna do Teatro Amazonas, Eduardo Ribeiro contratou o renomado artista Crispim do Amaral, formado na Academia Real de San Luca, na Itália, e que trabalhou em Paris, na Comédie Française. Ele contratou o Crispim do Amaral, que seria um artista pernambucano, mas com uma experiência numa escola italiana, que trouxe outros italianos e que trabalharam nessa vestimenta, que era uma vestimenta de época, atualizada. No contrato para a decoração do teatro, Eduardo Ribeiro foi claro. Queria motivos regionais na decoração do Teatro Amazonas. Então você vê o artista europeu trabalhando sobre temas regionais. Isso dá ao teatro, é uma das características que ele torna os teatros da Amazônia únicos. Assumindo pessoalmente a decoração da sala de espetáculos, Crispim do Amaral dotou seu teto com uma pintura em que se destaca a estrutura metálica da Torre Eiffel vista por baixo, dividindo o imenso painel em quadros reverenciando a música, a poesia, a dança, a tragédia e as óperas de Carlos Gomes. No centro, reluz um lustre de bronze executado pela Casa Capezot de Paris. Com a Amazônia presente por toda a sua ornamentação, o teatro foi construído utilizando o que havia de mais nobre na época: espelhos da Boêmia, cristais de Murano, telhas de Marsella, vigas de aço da Escócia. Os vasos vieram da China, os mármores de Carrara, os camarotes, frisos e balcões de Paris. Bem relacionado na Europa, Crispim do Amaral convidou para decorar o Salão Nobre o famoso pintor italiano Domenico De Angelis. Associado a Giovanni Capranesi,
Outro artista destacado que colaborou nas pinturas, De Ângelis já havia decorado a Igreja Matriz e o Teatro da Paz, ambos em Belém, quando conhecera Crispim do Amaral. Sendo o mais exuberante dos espaços do Teatro Amazonas, o Salão Nobre traz em seu piso um mosaico de 12.000 peças, desenhado por De Ângelis com espécies selecionadas de madeira da Amazônia. A sequência de anjos que decora os arcos do mezanino foi pintada em ouro 14 quilates. Um divertido e insinuante jogo de sedução. Esses artistas são artistas que trabalham em Roma, numa série de obras governamentais e particulares de alto nível. São artistas reconhecidos e que trabalham para arquitetos reconhecidos. Eles são filiados a uma academia, que é uma das academias mais prestigiadas de Roma, a Academia de San Luca. E essa academia é diretamente ligada ao papado. E essa é a via pela qual eles chegam à Amazônia. Eles chegam ligados às reformas da Catedral da Sé de Belém. As paredes do Salão Nobre seriam decoradas com gobelins de famosos tapeceiros europeus. E embora houvesse recursos para comprar essas peças, De Ângelis preferiu fazer pinturas com temas regionais. A fantasia e a ilusão tratadas com maestria e virtuosismo. Essas pinturas logo foram apelidadas pela população como Crepúsculo no Amazonas, Igarapé, A Onça Caçando a Capivara. Na pintura chamada Passeio na Ponte, se vê como era o lazer da população na Manaus da época. O índio nativo e a floresta, a natureza, tinham que estar presentes ali. E presentes na onde? No Salão Nobre, quer dizer, no lugar mais nobre do teatro. Quer dizer, é uma espécie de conjunção, vamos dizer, de confluência do que há de mais sofisticado da cultura europeia com os elementos, vamos dizer, da Amazônia. A mais conhecida obra de De Ângelis nas paredes do Salão Nobre é Ceci e Peri, citando a famosa ópera O Guarani, de Carlos Gomes. O êxtase do trabalho de De Ângelis no Teatro Amazonas é admirado no teto do Salão Nobre, na glorificação das belas artes na Amazônia, entre musas e anjos. Ele mostra uma planta do teatro nas mãos de um Apolo arquiteto, junto às citações da escultura e da pintura, compondo alegoricamente a entrada da civilização greco-romana no imaginário amazônico. Ele é eclético nesse sentido de ter já a possibilidade de usar vários estilos. E quando se usa o estilo composto por vários outros, constrói-se uma coisa diferente, constrói-se uma coisa única, que é a arquitetura do início do século XX. É essa arquitetura que se esperava que surgisse, que está surgindo, e o Teatro Amazonas é uma das expressões mais significativas nacionalmente dessa construção de uma nova arquitetura que prenuncia o modernismo.
De Angelis também foi responsável pela decoração da Praça São Sebastião, à frente do teatro, e ali concebeu o monumento à abertura dos portos da Amazônia. A inauguração se deu após a sua morte e foi executada pelo artista Enrico Quattrini. O desenho do piso que envolve a nau do monumento foi especialmente criado por De Angelis para homenagear o encontro das águas do Rio Negro com os Solimões. Esse teatro, meu pai me levou no entardecer para olhar e eu me enamorei, me apaixonei e ele me causou ao mesmo tempo assombro e deslumbramento, porque olhando de frente da Praça São Sebastião, eu caminhava sobre as pedras ladrilhadas, vindas de Portugal, brancas e negras, desenhando ondas que se misturavam, que se uniam, que se abraçavam essas ondas, as ondas brancas com as ondas negras. Anos depois, esse desenho da Praça São Sebastião apareceu em Copacabana e passou a ser símbolo de Copacabana, mas a índole do caboclo é generosa. Como toda casa de óperas, o Teatro Amazonas é rico em belezas, histórias e lendas. O que o torna único é a cúpula, que homenageia a República com suas escamas verdes e amarelas, visível de qualquer ponto da cidade. Exuberante e provocativa, a cúpula logo se tornou alvo de polêmica. Os críticos e os inimigos de Eduardo Ribeiro a apontavam como uma excrescência em sua arquitetura e a apelidavam de mantegueira. Chegaram a publicar um decreto para removê-la do teatro. A cúpula do Teatro Amazonas, há controvérsia. Há autores que dizem que ela foi mudada, foi substituída, que não era um projeto original, porque naquela fachada que se encontra no álbum de 1893, não é possível se ver uma cúpula. Na verdade, se vê sobre o frontão um conjunto que teria Apolo, teria umas liras. Isso não foi colocado. E o que hoje nós vemos é uma cúpula que é resultado de um projeto localizado aqui também no acervo do teatro, assinado em 1894. Essa época, é verdade, o teatro estava em construção. Vinda da França, a cúpula do teatro foi pré-fabricada com estrutura de ferro e seu revestimento é de milhares de telhas vitrificadas, especialmente encomendadas na Alsácia. A cúpula veio desarmada, toda desarmada. Foi armada aqui. E a pintura, essa pintura que está aí, é uma pintura totalmente positivista, que era a doutrina filosófica do Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro não era mais governador quando o Teatro Amazonas, ainda inacabado, foi inaugurado. Seu luxo e pompa contrastavam com a cidade tomada pela poeira das obras por terminar. A inauguração foi muito brilhante, houve muita gente, muito luxo. O Salão Nobre não estava ainda pronto e o povo se aglomerou na Praça São Sebastião para ouvir os cantores. Não houve representação de óperas,
houve apenas números esparsos para a inauguração, que foi a 31 de dezembro de 1896. Manaus, 31 de dezembro de 1896. Minhas queridas, muitas senhoras de decote estavam cobertas de joias e muitas cocotes ainda mais decotadas e mais cheias de joias. Manaus é a nova Paris, a grande cidade moderna e vibrante da Amazônia. Estelinha. É que os grupos folclóricos de Manaus, todos eles usavam as peças, as áreas cantadas no teatro. Tu vê, o Boi Bumbá usava, as pastorinhas usavam, só a música usava. E o povo assoviava nas ruas, por exemplo, a Viúva Alegre e outras peças. Quer dizer, essa contaminação do teatro com o povo dava um tom de alta cultura. A vida cultural de Manaus logo adotou o teatro como ponto de encontro obrigatório. O primeiro grande espetáculo foi da Companhia Lírica Italiana, que encenou La Gioconda di Ponchielli. Além de música, dança e teatro, havia apresentação das maravilhas da fotografia animada, as primeiras projeções de cinema no Brasil. Isso aqui é da época do bondinho. Enquanto o Teatro Amazonas ganhava vida, Eduardo Ribeiro começava a perder a sua. Nos meandros sombrios do poder, ele era acusado de louco e perdulário. Foi vítima de uma trama que o levou à morte em outubro de 1900, aos 38 anos. Dizem que ele morreu enforcado por suicídio. Outro diz que ele morreu envenenado por inimigos políticos, fumando um charuto com ervas venenosas. O tenente Fernando era o ajudante de ordens de Eduardo Ribeiro. Então ele contava que num daqueles delírios de madrugada, o Eduardo Ribeiro atacava os inimigos dele, dizia: querem me matar, querem me matar.
trouxeram um copo de leite para eles. Um copo de leite. E esse copo de leite, dizem, é que o matou, acabou com ele. Aliás, a minha avó Tapuia dizia também que eles mandaram buscar umas ervas de Santarém e o sumo dessa erva foi exprimido no leite. E a vítima ingeriu e morreu. Eles aí, de madrugada, encenaram aquela patuscada, botaram a corda do mosquiteiro no pescoço deles, sentado. Mas ele morreu foi do copo de leite. Tanto que o médico assistiu ao examinar o corpo, declarou em voz alta, todo mundo ouviu. Este homem foi assassinado. No dia seguinte, esse médico teve de ir embora, porque foi ameaçado de morte pela família Neri. Então dizem, eu não sei, dizem que foram os Neri que mandaram matar, porque ele acusava os Neri de tudo quanto era safadeza que existente. Tenho lido que o povo o amava muito. Ele veio ser sepultado aqui, trazido de bonde, empurrado pelo próprio povo, até aqui. Já estava eu no Rio de Janeiro com o retrato do teatro iluminado, com seus embora iluminados na parede, no meu quarto de estudante pobre, quando o teatro entrou no seu grande período de abandono. Entrou então em decadência física, porque o teatro foi assaltado pela ganância de governadores descriteriosos e vazios de amor pelo bonito filho da seringueira. Os cristais da Baviera, os espelhos da Tchecoslováquia, desapareceram do teatro. Esculturas de mármore desapareceram do teatro. A iluminação do zimbório perdeu o seu fulgor. E as telhas do teatro, rachadas, permitiu as grandes goteiras que feriam mais do que o corpo, a própria alma do teatro, que passou a ser morada de ratos. Não, Caruso não cantou, nem Ana Pavlova dançou. Tampouco Sara Bernard interpretou nos palcos do Teatro Amazonas. Faz parte das suas lendas. E essas máscaras? Ui, essa mulher, como ela é linda, Chiquinho!
A verdade é que um grande número de artistas brasileiros e estrangeiros se apresentou neste Teatro das Selvas. Em 1912, quando os ricos abandonavam Manaus em plena crise da borracha, um jovem e obscuro músico brasileiro participou de um recital como violoncelista. Heitor Villa-Lobos. E quantas vezes já não ouvi grandes músicos, grandes maestros, grandes tenores, né, afirmar que o sonho deles seria, vamos dizer, interpretar no Teatro Amazonas. Quer dizer, aí é uma espécie de confluência de sonhos e de mitos. Na cidade ele é o que representa tudo, né? A força simbólica dele é tão grande que faz esse contraponto com a própria natureza. E é isso, quer dizer, ele impressiona não apenas aos brasileiros, mas impressiona a todo mundo, né, por causa desse estranhamento. O trabalho, o esforço, talvez a loucura que foi construir esse teatro com todo esse requinte em Manaus, em 1890, né, isso é extraordinário, né, quer dizer, é uma espécie de pirâmide, de grande pirâmide da arte amazonense em Manaus. Da Quatiara. Chiquinho, tá tarde. O nosso papagaio. Deixa pra lá, depois a gente faz outro. Zequinha, solta! Cá, Zequinha, vem, Zequinha. Vai, Chiquinho, vai. Vai, Zequinha. Enrola aí, Zequinha. Vai, Chiquinho, vai, Zequinha. Vai. Ah, queda. E agora? Bora lá. Bora lá. Chiquinho, aí dentro deve ter fantasma. Tem nada, Zequinha. Vamos lá. Então vamos. Tem alguém aí?
Música